Ei, som 2. Como folha seca, você foi levado pelo vento da aflição, jogado pra bem longe sem saber a razão. Mas você vai entender que tudo tem um propósito. Deus não te dá uma prova além do Ei, som 2, teste som. Ei, som 2, teste som. Ei, som 2. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos mais uma vez participando do culto de estudo bíblico para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos que têm acompanhado também pelas redes sociais, que o Senhor possa falar com todos nós. Amém. Através da sua bendita, gloriosa e maravilhosa palavra para a glória do Senhor. Mas vamos fazer uma oração primeiramente pedindo a bênção do Senhor nesta noite sobre tudo que nós iremos fazer. A Bíblia fala que tudo que nós fizermos, quer seja por palavras ou por obras, devemos o fazer usando o nome do Senhor Jesus. Então vamos, através da oração, pedir a bênção do Senhor. Amém? Se coloque de pé um minutinho, por gentileza, na medida do possível, e vamos orar falando com o nosso Deus. Senhor Deus, soberano, eterno, criador do gênero humano, de toda a raça humana, criador dos céus e da terra, criador da tua igreja, ó Senhor. Estamos aqui na tua presença, reunidos juntamente com todos os irmãos e aqueles que nos acompanham, para, Pai, pedirmos a tua bênção, ó Senhor, sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa, nesta noite, ó Pai, nos abençoar com toda sorte de bênção espiritual. Que o Senhor venha edificar as nossas vidas, a nossa vida espiritual, Senhor, com a graça e o conhecimento e a sabedoria tua, ó Senhor. Abençoa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, Senhor, para ouvirmos, entendermos, absorvermos e compreendermos a tua palavra, Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que tudo que for falado aqui seja
através do teu Espírito. Que toda honra, que toda glória, que tudo seja para louvor, glorificação e exaltação do teu bendito e glorioso nome. Pai, nós pedimos e fazemos isso em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor tome a frente e nos abençoe, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos continuar o nosso estudo sobre obediência em nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos fazer um estudo no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. É um texto um pouco grande, mas nós vamos ler ele por inteiro. E vamos, em nome do Senhor Jesus, ler. Eu vou acompanhar na minha Bíblia no celular, porque a letra é um pouco maior e eu tenho um pouquinho de problema de vista. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 1. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ler em nome do Senhor Jesus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1, nos diz assim: Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês o cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim, tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto. E jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que ele lhes ordenou,
façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu, sob juramento a seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. No futuro, quando seu filho lhes perguntar o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhes responderão: fomos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com a mão poderosa. O Senhor realizou diante de nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e temíveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou de lá para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos e todos esses decretos e que temêssemos ao Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e preservados em vida, como hoje se pode ver. E, se nós nos aplicarmos a obedecer a toda a lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Amém, meus irmãos? Amém. Veja que Deus, o nosso Senhor, focou bem no termo obediência, deixando bem claro qual era a obrigação do povo de Israel para com o Senhor: obedecer, obedecer e obedecer. E determinou que isso fosse feito com algumas diretrizes. Primeiro, não se esquecendo do seu passado, não se esquecendo que um dia Israel fora escravizado pelos egípcios, nação pagã, nação que não servia a Deus. Segundo, que fosse fiel às ordenanças, determinações e mandamentos do nosso Deus. Além disso, que obedecesse ao Senhor e não adorasse a outros deuses. Que também não só obedecesse, mas transmitisse isso. Israel transmitisse a seus filhos, netos e toda a sua geração. Que dia e noite, ao deitar, ao acordar, ensinasse isso aos filhos. Sempre lembrando e nunca se esquecendo que o Senhor fez grandes maravilhas lá no meio do povo pagão egípcio. E toda vez que pensasse em desobedecer a Deus, lembrasse disso, para não ir novamente para o caminho da obediência, da desobediência. Por quê? Para não deixar de herdar a bênção do Senhor sobre a nação de Israel. E Deus fez questão que fosse meditado de dia e de noite na sua lei, que escrevesse nos braços, nas testas, colocasse nas portas, ensinassem para os filhos. Uma vez eu falei em uma pregação, e vou repetir aqui, que era algo tremendo. No que se baseia a obediência a Deus? Primeiro, tendo só um Senhor, o Deus de Israel, que não divide a sua glória com ninguém. A glória de Deus é exclusiva dele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Segundo, Deus não nega a si mesmo. Se ele determinou que a obediência traz a bênção e a desobediência traz a maldição, isso é fato, é verdade.
vai ocorrer. Por isso, nós temos que seguir os exemplos de Israel. Em que sentido? As experiências que Israel teve quando obedeceu a Deus, foi totalmente abençoado. Quando desobedeceu a Deus, teve dificuldades. Mas é tremendo que o nosso Deus deixou as diretrizes de como o povo poderia obedecer, de que maneira? Primeira maneira, meditando dia e noite nos mandamentos, lembrando de tudo que Deus fez, não se desviando nem para a esquerda nem para a direita. No meio do caminho, no meio da jornada, a idolatria vai querer atingir o povo de Israel. Não se prostituam com a idolatria, ó povo de Israel. Não se contaminem com a idolatria. Adorem somente ao Senhor Deus. Veja, irmãos, que o povo de Israel virou motivo de chacota muitas das vezes. Por quê? Porque professava a fé no nosso Deus, mas desobedecia. E quando entrava em desobediência, Deus, para não negar a si mesmo, cumpria a sua palavra e o povo ficava anos distantes de Deus. E quando o povo se distancia de Deus, o povo se torna vulnerável, frágil, fraco, diante até mesmo do seu adversário. E o que acontece? Vira motivo de chacota. Por isso que os filisteus, muitas das vezes, zombavam do povo de Israel. Por isso que, às vezes, Israel era escravizado pelos egípcios, pelos assírios, por outras nações. Mas quando o povo se voltava para Israel e lembrava das suas origens e buscava o Senhor e se reconciliava com o Senhor, nós vemos que a obediência trazia bons frutos para Deus. Então vamos aqui versículo a versículo meditar neste capítulo 6 de Deuteronômio. O grande mandamento é amar a Deus. Não tem como ser obediente se não amar a Deus. É impossível nós obedecermos a Deus sem amá-lo. Tem que ser algo que vem do fundo da alma. Tem que ser algo feito por amor, não por obrigação. Algo voluntário, algo que nós tenhamos prazer em obedecer a Deus. Versículo 1 do capítulo 6. Esta é a lei, isto é os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Veja bem, primeiro, vocês vão para a terra a qual o Senhor prometeu. Mas, quando vocês chegarem lá, obedeçam ao Senhor. Sejam obedientes e sigam a lei que o Senhor deixou, os decretos, as ordenanças, as determinações. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Primeiro, para obedecer a Deus, tem que amá-lo. Segundo, tem que temê-lo. Terceiro, tem que conhecer os seus decretos, as suas leis. Como isso é feito? Para amar a Deus, ele tem que estar acima de todas as coisas, acima de tudo. Jesus até falou que aquele que não deixar seu pai e sua mãe para me seguir não é digno de mim. Veja que servir ao Senhor está acima do patamar religioso, está acima do patamar familiar.
está acima do patamar humano. Servir a Deus vai além do que obedecer à lei dos homens. A lei de Deus está acima da lei humana. Porque a autoridade espiritual do nosso Deus, ela está acima da autoridade humana. Obedecer a Deus, temer a Deus, conhecer a Deus e amar a Deus são os pré-requisitos para obedecer ao Senhor. Como nós podemos discernir, entender como obedecer a Deus? Examinando a sua palavra, conversando com Ele, tendo intimidade com Ele, em oração, em comunhão, em espírito e em conformidade com a sua palavra. Ninguém melhor do que nos orientar, do que quem nos determinou que nós devemos obedecê-lo. Com quem nós temos que falar quando o assunto é obediência? Quem nós temos que consultar para saber se estamos em obediência ou desobediência? O autor e o constituinte da lei. Na vida humana, quando nós vamos perante o juiz em um fórum, quem vai nos orientar se nós estamos certos ou errados? Quem vai nos dar as diretrizes para obedecer ou desobedecer? Quem vai nos absolver ou dar a sentença? O juiz. Da mesma maneira, do mesmo entendimento, trazendo isso para o nosso Deus, é da mesma maneira. Quem criou as leis? O Senhor. Quem constituiu que nós devemos obedecê-lo? Ele mesmo. Como nós podemos saber se estamos em obediência ou em desobediência? Consultando a sua palavra. Não conseguiu entender a lei? Procure o autor da lei, o próprio Senhor Jesus. Ele irá nos orientar através do seu Espírito e não nos deixará enganados. Ele nos direcionará ao caminho da obediência com toda a certeza. A vontade de Deus é que todos saiam da plena ignorância e entrem no caminho da verdade. E ao entrarmos no caminho da verdade, Ele continuará nos dirigindo a seguir este caminho. O Espírito do Senhor não nos deixa se enganar. Ele nos dirige, nos instrui e nos capacita a fazer a sua vontade. Então, na dúvida, ore ao Senhor, consulte, tenha intimidade com Deus. Era um hábito dos fiéis a Deus na sua palavra. Consultar a Deus. Veja que Moisés, muitas das vezes, quando ele via o povo em idolatria, quando ele via o povo se desviando da verdade, o que ele iria fazer? Ele iria orar no monte. Ele iria consultar ao Senhor. Ele falou: olha, eu vou consultar o Senhor mais uma vez, quem sabe Ele tenha misericórdia de vocês. Eu vou orar a Deus e consultar. E veja que todas as vezes o Senhor nosso Deus orientava a Moisés o que fazer. Quando o povo estava querendo desistir mesmo, estava querendo se entregar, Moisés ia consultar ao Senhor, e o Senhor: Moisés, desce e diga ao povo que marche. Veja que Deus, Ele não deixava o povo se perder. Deus sempre estava orientando o povo. O povo pedia um sinal: mas nós ainda estamos em dúvidas. Veja quão grande é a misericórdia de Deus, que Ele ia lá e mandava o sinal. Se o povo estava perdido e não sabia para onde ir, veja que Deus se manifestava
enviava o sinal e o povo novamente entrava nos trilhos e tinha uma direção, um caminho para continuar prosseguindo. E aqui, prestes a entrar na terra prometida, Deus deixou essas determinações. E vamos continuar vendo aqui, agora no versículo 3. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Veja que Deus continua fiel à sua promessa, à sua santidade e ao seu caráter. Que a promessa que foi feita lá a Abraão, lá atrás, do povo de Deus, ser um povo muito numeroso, continuava de pé. E Deus fala, olha, obedeçam e vocês serão muito numerosos na terra que mana leite e mel. Obedeçam os estatutos. Veja que o homem parece que quer desistir, parece que com o passar dos anos ele vai perdendo a fé, vai perdendo a esperança. Não, mas Deus renova as suas promessas, as suas misericórdias a cada manhã. E Ele fortalece novamente os seus servos, dando as orientações. Veja que o que Ele prometeu está de pé. E Ele determina, dizendo, olha, vocês obedeçam, porque eu ainda sou o mesmo Deus, desde o povo antepassado lá até hoje, continua sendo o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós temos essa esperança. Versículo 4, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Primeira coisa, Ele quer obediência, quer exclusividade. Deus quer que nós sirvamos a Ele, única e exclusivamente. Não quer que sirvamos a outros deuses, pagãos. Tanto que Jesus nos orientou, não tem como servir a Deus e servir a Mamon. Não tem como servir a Deus e ser escravo do dinheiro. Não tem como amar a Deus e amar o dinheiro. Eu estou dando um exemplo, dentre muitos que temos. Não tem como amar a Deus em um momento, e em outro momento recorrer a um Deus pagão. Não tem como eu prosseguir fielmente a obediência de marchar rumo à terra prometida e, num cochear de pensamento, querer voltar ao Egito, querer voltar às práticas do paganismo egípcio. Não tem como eu querer adorar única e exclusivamente a Deus em um momento, e em outro momento ser seduzido pela idolatria das nações pagãs. O que Deus quis dizer quando Ele é o único Senhor? Ele quis dizer que a obediência é exclusivamente a Ele e a mais ninguém. A mais ninguém. Por quê? Porque não existe ninguém superior a Deus. Não existe ninguém superior ao Criador da humanidade. Não tem como obedecer a Deus e se desviar para a esquerda ou para a direita. Veja que Deus não abre mão da sua glória e quer a exclusividade. E Ele quer também que o amemos de todo o nosso coração, de toda a alma e com todas as nossas forças. Amar a Deus de todo o nosso coração é amar a Deus com todo o nosso sentimento.
entregar todo o nosso sentimento voltado a Deus, de toda a nossa alma, é do profundo do nosso espírito, o nosso espírito conectado com o espírito do nosso Deus, as nossas vontades conectadas com a vontade do nosso Deus. Para que entendamos de uma maneira mais clara, vamos supor que nós sejamos um aparelho smartphone e que Deus seja a internet que alimenta e que sustenta as movimentações do aparelho smartphone. O homem sem Deus e sem obedecer a Deus é como um celular sem internet. Ele não consegue fazer nada, ele não consegue ir para frente, ele não consegue voltar para trás, ele não consegue realizar algo, ele não consegue produzir, ele não consegue fazer o que ele foi feito para fazer. Então, nesta noite, que o meu espírito, que o seu espírito esteja conectado com o Espírito de Deus, e que ao sentir vontade de fazer algo, de produzir algo, seja filtrado pela vontade de Deus, e que produzimos frutos dignos de arrependimento e de obediência a Deus. Oh, meu querido, quando nós estivermos conectados com Deus, em obediência, em conexão com Deus, em conexão com a sua palavra, com a sua vontade, nós em momento algum iremos nos desviar da sua vontade. Na hora que o Egito quiser nos seduzir, nós iremos falar: não, Egito, você perdeu, porque o Senhor nosso Deus é o único Senhor, O Egito não me seduz mais, mesmo que tenham vários deuses pagãos, mesmo que em outrora parece que eu vou perecer no deserto. Não, eu prefiro estar no deserto com Deus, obedecendo a Deus, do que estar no conforto material e físico do Egito. Quem não queria ir para o Egito na época? A nação política e religiosa mais poderosa da época, mas que teve que se prostrar diante do nosso Deus. É maravilhoso obedecer a Deus, irmãos, porque quando Deus falou com Moisés, vai lá falar com o Faraó, Moisés obedeceu. Mesmo com o coração duro de Faraó, Deus fez a nação do Egito, começando pelo sua autoridade humana maior, se prostrar diante do nosso Deus. Não queria libertar o povo, queria continuar humilhando e escravizando o povo de Israel, mas Deus diz: sejam obedientes, não se desviem nem para a esquerda e nem para a direita, porque eu estarei convosco. A bênção do Senhor os seguirão por onde quer que vocês andarem. E quando chega diante do Mar Vermelho, parece que obedecer a Deus não valeu a pena. Só parece. Porque quando Deus prometeu ser com o povo, quando o Egito parece que começou a festejar, Deus se manifesta, abre o mar, e todo aquele povo conclui e tem plena convicção e certeza que vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena obedecer a Deus. Meus irmãos, na hora da adversidade, na hora da dificuldade em obedecer a Deus, ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força, prossiga o caminho da obediência, que você não irá se arrepender, em nome do Senhor Jesus. Versículo 6, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração,
Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Tremendo, né, irmão? Passar de pai para filho. Já falou da palavra de Deus com seus filhos hoje? Já disse pelo menos algo da parte de Deus para seu filho hoje? Se não fez, faça antes que termine o dia. A ordenança aqui é que faça isso ao se deitar, ao se levantar, quando estiver na mesa, quando estiver a caminho, onde estiver. Tire um pouco do seu tempo para se dedicar a ensinar as coisas de Deus aos seus filhos e aos seus netos. Era o que Deus determinou para a nação de Israel. Uma vez eu comentei isso numa pregação, se eu não me engano, acho que foi no culto online ou no aplicativo, net, né, o nome. E eu disse que, fazendo até alusão a essa passagem, que como funcionava isso na nação de Israel? Eles ficavam na tenda e o homem tinha lá um lugar na tenda separado, e ali, quando ele queria, ele chamava a sua esposa, chamava uma concubina sua ou até mesmo os filhos. Mas ali ele tinha a sua intimidade com Deus, e quando ele acordava, a primeira coisa que ele fazia era louvar a Deus e dizer: o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Quando ele saía da tenda e entrava em outro repartimento da própria tenda, aquele que não era exclusivo só dele, quem sabe vinha os filhos já abraçar o pai, ele já no seu colo pegava os seus filhos: olha, filhos, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vinha a sua esposa, quem sabe alegre e feliz, ele chegava, isso já é eu que estou deduzindo, dava um beijo na testa da sua esposa, faziam uma carícia para a sua esposa e dizia: esposa, não se esqueça, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando ia lá para o campo produzir os seus alimentos, alimentar as suas crias, ele olhava para aquelas crias, olhava para a plantação e falava: olha, filhos, esposas, servos e servas, não se esqueçam que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E Deus enraizou isso no seu povo, para o povo verdadeiramente não se esquecer de Deus, não se esquecer de obedecer os seus mandamentos. E Deus aqui reforça para ensinar isso dia e noite para os filhos, para que essa obediência se torne hereditária, de pai para filho, netos, bisnetos e outras gerações. O motivo da obediência de muitos cristãos a Deus é o motivo de nós estarmos aqui. Se os servos de Deus desistissem no meio do caminho, não tivessem obedecido a Deus, tivesse abrido mão de servir a Deus, será que nós estaríamos aqui hoje? E isso, irmãos, é maravilhoso, porque essa obediência vem de Deus, vem do Espírito de Deus, e ela prosseguirá na igreja, de maneira hereditária, para os novos filhos na fé, os novos membros do corpo de Cristo. A igreja, constituída por Jesus Cristo nosso Senhor, entrou no caminho da obediência. Eles persistiam dia e noite na doutrina da palavra. Obedeciam a palavra, viviam em comunhão, em espírito, em obediência, mesmo que a morte estivesse diante deles. E eles continuaram obedecendo. E o resultado foi maravilhoso, porque essa obediência nos alcançou. E agora nós temos o privilégio, aleluia, de obedecer a Deus. Obedecer a Deus.
Então, ensine o seu filho a obedecer a Deus. Ensine o seu neto a obedecer a Deus. E naquele grande dia, quando nós estivermos lá diante do trono de Deus, aquela multidão daqueles que estão diante do Cordeiro, com seus corpos transformados, suas vestes transformadas, toda aquela nação constituída por Deus, que foi fiel, que obedeceu a Deus até o último momento da sua vida, ou até o arrebatamento da igreja, recebendo o seu nome nas suas testas, recebendo o selo de identificação, que é um ser que obedeceu a Deus, que foi salvo por Deus, e que está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e que agora faz parte do povo de Deus, que herdou o reino de Deus, a grande nação, a nova Jerusalém, composta por todos aqueles que obedeceram a Deus, e pelo Deus soberano, que regerá e continuará regendo o seu povo. Nós iremos conseguir, em nome do Senhor Jesus, através da obediência. E é maravilhoso, quando você ensina a criança o caminho que ela deve andar, na presença do Senhor, ela nunca vai se desviar dele. Quando ela crescer e ela entender mesmo verdadeiramente qual é a vontade de Deus, ela não vai se desviar dele. Ensine, primeiramente, que o nosso Deus é o único Senhor. Segundo, Deus determinou, olhe, conte lá os feitos do Egito. Conte lá, olha, o nosso Deus é aquele que amoleceu o coração de Faraó. É aquele que abateu a Faraó, abateu a nação do Egito, que oprimia o povo de Deus. É aquele que sustentou o seu povo. É aquele que libertou o povo da escravidão. Oh, aleluia, é aquele que pediu que o povo andasse no deserto, e através da obediência de Deus, ele se manifestava como coluna de fogo e como nuvem de glória. Olha, é aquele que se manifestava e que mandava pão quentinho do céu, e carne para o povo se saciar e sair até pelas narinas. Olha, é aquele que disse para sair e não se preocupar com o que comer e com o que se vestir, porque ele ia mandar roupas e sandálias que cresceriam de acordo com o crescimento corporal. Esse é o nosso Deus. E aí chega para o povo e fala, olha, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Hoje, você pode passar tudo isso para os seus herdeiros, seus filhos, netos, para a sua família. Ensine a sua família a obedecer a Deus. Ensine a sua família a seguir os caminhos de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, para que tenhamos uma vida diferente, abençoada, principalmente no mundo espiritual. Amém? Glória a Deus. Versículo 8, amarre-as como um sinal nos braços e prenda na testa, escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Veja que Deus queria que o povo obedecesse a Deus com prazer e não tivesse vergonha de expressar isso. Obedecer a Deus é um privilégio. É um prazer concedido a todos que o querem. Não tem coisa melhor de você estar rodeado de pessoas e você poder expressar a sua alegria em obedecer a Deus. Em obedecer a Deus. Não tem coisa melhor do que se prostrar diante de Deus. Reconhecer publicamente que é um prazer obedecer a Deus. Mas por que você age assim? Por que você não faz isso, aquilo? Por que você é assim diferente? Olha, porque pela bondade
e misericórdia de Deus, o Senhor tem me dado graça para eu seguir o caminho da obediência. É algo maravilhoso, é algo maravilhoso. Obedecer a Deus é tão gratificante. Já passou por isso? De alguém chegar e olhar para você, quando você está no auge da obediência a Deus e fazer assim: eu queria ser que nem você. Eu queria ter essa calma. Eu queria ter essa tranquilidade. Eu queria agir assim. Olha, meu querido, eu ainda tenho muito que melhorar, mas eu vou te dar a receita. Procure obedecer a Deus, que se você obedecer a Deus, você será melhor até do que eu, do que qualquer pessoa. Obedeça a Deus e você vai realizar esse seu desejo, Veja que as portas das casas, os portões, tinham identificações de que aquele povo obedecia a Deus. E é tremendo, porque quando veio lá a praga dos primogênitos lá, qual foi a maneira de identificar a casa que temia ao Senhor e a que não temia ao Senhor? O sangue estava lá bem no umbral da porta. Quando o anjo do Senhor passou e olhava ali o sangue do cordeiro, esse é obediente. Passava. Quando ele identificava que não era, a morte chegou até aquela casa. A desobediência a Deus, sem titubear e cochear em dois pensamentos, gera a morte. Quantos servos de Deus pararam no meio do caminho? Exemplos em Israel. Desobedeceram a Deus e pereceram. Prossiga em obedecer a Deus. Não olhe para trás. Largue tudo. Deus deixou a determinação, mas a mulher lá insistiu em olhar para trás e virou uma estátua de sal. Obedecer a Deus é prosseguir avante para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus e não olhar para trás. Não olhar para trás. Hoje, o Egito representa o mundo. Teoricamente, o povo de Israel representa a Deus quando está em obediência. Não temos como obedecer a Deus e amar o mundo. Não tem como obedecer a Deus e querer retroceder no mundo. Não. Não tem como obedecer a Deus, amar a Deus e amar o mundo. Como assim eu não posso amar as coisas que Deus criou? Claro que pode. Amar ao mundo, que a Bíblia fala, é amar as concupiscências da carne, amar os prazeres mundanos que desagradam a Deus. Idolatria, feitiçaria, avareza, todas as obras da carne. Obedecer a Deus vou repetir, conforme eu falei na semana passada, é buscar os frutos do Espírito, é produzir frutos dignos de arrependimento, que produzam algo, que identifiquem que a pessoa está em comum acordo com Deus, com a sua palavra, e gere frutos dignos de arrependimento. É produzir uma água doce, sem ter uma água amarga no meio. Uma árvore boa, ela produz frutos bons. Uma árvore má nem produz fruto. Conheceremos a árvore por seus frutos. Identificamos alguém que obedece a Deus pela obediência prestada a Deus. Esse é o caminho que nós temos que seguir.
Versículo 10: o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Dar a vocês terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos. Veja que a promessa de Deus não era só fartura de alimento humano. Não era só o alimento material. Não era só uma boa colheita. Não era só uma terra fértil. Não era somente uma cidade grande. Não era somente um povo grandioso, um povo forte na guerrilha. Não. Aquilo que vocês não plantaram, as cisternas que vocês não cavaram, vai muito além de tudo isso. Um bem-estar espiritual, aleluia. Algo que transcende o conhecimento humano. Algo que vai além da mentalidade humana, do raciocínio intelectual humano. É aquilo que o nosso olho não viu, é aquilo que o nosso ouvido não ouviu, é aquilo que não subiu ao nosso coração, é o que Deus preparou para os que obedecem e prosseguem o caminho da obediência. Não é algo palpável, não é algo físico, é algo espiritual, não é algo que eu posso ver com os meus olhos carnais, mas eu posso sentir com os meus olhos espirituais. Não é algo que eu possa ver, mas é algo que eu possa sentir e receber de Deus, porque eu não estou vendo, mas bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram no que Deus tem preparado para os que os amam. Bem-aventurado aqueles que não viram Abraão, aqueles que não viram Isaque, aqueles que não viram Jacó, aqueles que não viram Moisés, aqueles que não estiveram no Egito e passaram o Mar Vermelho, mas acreditam fielmente em Deus e até hoje continuam obedecendo e seguindo o caminho da obediência, porque acreditam que Deus é o único soberano Senhor das nossas vidas e Ele nos orienta, nos direciona ao caminho da obediência, aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui hoje, porque queremos prosseguir obedecendo a Deus, queremos prosseguir. Quando isso acontecer, e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os banirá da face da terra. Veja, quando nós alcançarmos o clímax da obediência, quando nós chegarmos num alto patamar de obediência a Deus, nós temos que tomar cuidado com uma coisa: soberba. Agora eu obedeço a Deus. Agora, não. Nunca se esqueça da onde nós viemos. Nunca se esqueça que se não fosse o Senhor, nós ainda estaríamos lá no Egito. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o Senhor, nós não saberíamos nem o que é obediência. Quando nós conquistarmos tudo que Deus preparou para nós, vai aí uma dica para ser obediente a Deus. Cuidado,
continue prestando culto somente a Deus. Se Deus lhe der riquezas, não se torne escravo das suas riquezas. Sirva a Deus. Se Deus te der poder e autoridade em determinadas situações eclesiástica, no mundo secular, na vida profissional, qualquer coisa, não se esqueça de Deus. Não sirva a dois senhores em momento algum. Não cocheie em dois pensamentos. Quando o Senhor adentrar na sua presença, adentrar na sua casa, pare tudo o que você está fazendo, faça que nem aquela mulher sábia. Uma foi cuidar dos afazeres da casa. A outra parou tudo e foi até o Senhor. Não se embarace com as coisas do dia a dia, para não entrar em desobediência a Deus. Tudo é para Ele, porque dele, para Ele e por Ele são todas as coisas, todas as coisas. Tudo o que somos, o que temos e o que conquistamos vem de Deus. Até o nosso espírito, ao morrermos e retornarmos para o pó da terra, o espírito voltará para Ele. Então, somente o Senhor é digno da nossa obediência e da nossa adoração. Por quê? Porque quando estamos em uma situação adversa, quando estamos ali diante de uma situação que obedece a Deus ou obedece a Deus, muitas das vezes nós obedecemos a Deus. Agora eu estou na prova, agora eu oro, agora eu congrego, agora eu leio a Bíblia, agora eu canto louvores, agora eu sirvo a Deus, agora eu estou precisando de Deus, porque os dias não estão sendo fáceis. Aí às vezes se torna até mais fácil, né? Porque nós nos sentimos fragilizados. Mas quando nós estamos com tudo em ordem, tudo bem, o celeiro está cheio, a colheita está farta, o alimento está em ordem, a saúde e integridade física está perfeita, tudo está dentro dos conformes. Agora, eu me esqueço um pouco de Deus. É muito comum lembrar de Deus na hora da aflição. Mas às vezes, quando não estamos em situação adversa, parece que se esquecemos um pouco de Deus. Estou falando do instinto humano, não estou me referindo aos irmãos. Já viu aquela pessoa que, quando está aflita, pede oração, coloca nome no caderno de oração da igreja, passou pelo irmão, pede oração, às vezes participa de reuniões, celebrações de culto a Deus e tudo, e aquela coisa tudo, e fala, olha, eu estou precisando de um emprego, eu estou precisando sair do aluguel, eu estou precisando da cura de um parente, e tudo, mas aí depois que parece que passa tudo, aí se esquece um pouco, e aquela coisa toda. É o que Deus estava falando para o povo aqui. Não se esqueçam do Senhor. Quando estiver tudo bem, não se esqueçam de obedecer a Deus. Lembre-se que a obediência a Deus faz com que as bênçãos de Deus sigam aqueles que o obedecem, lá em Deuteronômio. Mas, se quando estiver tudo bem nós desobedecermos a Deus, eu acabei de ler aqui, isso suscita, levanta a ira de Deus. Deus estava dizendo, olha, não desperte a ira através da obediência. Por quê? Porque quando Deus se ira, aí o negócio complica. Veja bem o que faz a desobediência do homem. Deus olha para
Moisés e fala: este povo é de dura servir. Acabou, Moisés, me cansei deste povo. De ti eu vou fazer uma grande nação e eu vou acabar com este povo. Glória a Deus que Moisés foi obediente, né? Quem sabe Deus estava até provando Moisés também, para ver se ele ia ser mesmo um legislador de Deus, se ele ia ser mesmo um líder do povo de Deus. Trazendo para os dias de hoje, será que se pegar um pastor aí que já está cansado de pregar para a igreja, já está cansado de exortar a igreja, e a igreja seguir o caminho da desobediência, e Deus olhar para ele e falar: ó, agora o meu negócio é só com você, eu esqueci o povo porque ele não quer saber. Se pegar o homem lá nos dias difíceis, Senhor, é isso mesmo, Senhor, é assim mesmo, eu já falei tanto, já preguei tanto, já ensinei tanto, que nem eu tenho paciência, o Senhor não tem paciência, então Senhor, faz isso aí. Não, Moisés falou: Senhor, o que dirá as outras nações? Oh, aleluia! O que dirá os povos, Senhor? Que o Senhor é um Deus que tirou o povo do Egito para perecer no meio do caminho. O Senhor é um povo que salvou o seu povo para depois acabar com o seu povo. Aí Deus olha para Moisés: Moisés, por causa de ti e da tua oração, aleluia, desce. Moisés, por causa da tua obediência, desce e diz ao povo que marche, aleluia. Vale a pena obedecer a este Deus, vale a pena obedecer a este Deus. O Senhor escolheu 2 jovens para obedecer a sua vontade, dentro de 12 espias. Vai lá, espia a terra lá, vê lá se a terra é boa. Ô Senhor, pode deixar, estou pronto, jovem naquela força, vou lá agora. Os outros, vamos. Quando eles começam a observar a terra, já vê um monte de obstáculo, já vê a terra consumindo os moradores, já olha lá e já vê homens gigantes lá habitando na terra. Aí dos 12 espias, 10 já se acovardaram, já começou a tremer, já voltou cabisbaixo, e eles voltaram: rapaz, olha, vamos lá, e aquela coisa toda. E quando levou o relatório para o servo de Deus, ele falou: ei, me conta aí como que é a terra lá. Olha, vamos esquecer esse negócio aí, não vamos mais para aquela terra não, a terra até mana leite e mel lá, mas ela consome os moradores, tem uns gigantes lá, e eles vão nos devorar, acabar com a gente, é melhor deixar esse negócio para lá. Aí levanta os 2 jovens cheios de obediência a Deus e diz: que isso, vamos lá, porque certamente nós vamos prevalecer naquela terra, o Senhor é conosco, não temais, aleluia. O servo de Deus, ele teme a Deus, ele não teme situação adversa, ele teme é desobedecer a Deus. É melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens, é bem melhor. O que aconteceu? Os 10 covardes ficaram para trás, aleluia. Mas os 2 obedientes, corajosos, herdaram a promessa de Deus. Versículo 25. E se nós nos aplicarmos a obedecer toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Em algum momento da sua vida, você já se indignou com alguma coisa e falou assim: isso não pode acontecer, tem que ser feito justiça. Já se inconformou com alguma situação? Pois é, se nós obedecermos a Deus, a justiça de Deus será feita. Por quê? Porque Deus é justo.
Aqueles que obedecerem ao Senhor, a sua lei, a sua vontade, a sua palavra, entrarão em justiça. Aquele que obedecer ao Senhor, quando estiver diante do Senhor, vai chegar diante de Deus, o nome vai estar lá no livro da vida. E você vai ouvir assim: entra no gozo do teu Senhor, servo obediente e fiel. Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Esta é a palavra de Deus para os nossos corações. Que Deus abençoe ricamente a todos. E vamos fazer uma oração para que o Senhor continue nos dando força para prosseguir e obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Pai, por este momento onde estivemos aqui na Tua presença, onde estivemos reunidos no Teu nome, Senhor. Oh, meu Pai, quantos exemplos de obediência na Tua palavra. Isso nos motiva, nos impulsiona a Te obedecer cada dia mais. Ó Senhor, através do Teu Espírito nesta noite, nós mais uma vez chegamos à conclusão que vale a pena Te obedecer. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, meu Pai, nos capacita, nos dirige ao caminho da obediência, meu Deus. Abençoa todos que estiveram aqui, todos aqueles que ouviram esta palavra, que estão sendo alcançados, Senhor, através das redes sociais, ou aqui no culto presente, ó Deus. Abençoa todos, e que todos possam Te obedecer, porque a Tua palavra é para nós obedecermos e termos os nossos dias prolongados na terra e durante toda a eternidade, Senhor. Abençoa, Pai, é o que nós Te pedimos e nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus e que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém?